Fala galera, sou o Eric Campanuzzi, sou estudante de História na Unirio, pelo CEDERJ, Polo de Cantagalo. Estou aqui hoje para apresentar a minha videoaula, que é um trabalho para a atividade prática não presencial proporcionada pela disciplina de Estágio Supervisionado 4. E a gente vai ter aqui como tema dessa videoaula a proclamação da República e as crises no Império Brasileiro. Essas crises que iniciam em 1860, pegando já desde a Guerra do Paraguai, passando por todas as questões sociais, econômicas, urbanas que o país está tendo, culminando no dia 15 de novembro de 1889, e a queda da monarquia, início do período republicano no Brasil. Mas é muito mais complexo do que isso. Essa é a ideia dessa aula. Lembrando que essa aula ela é referente para alunos do segundo e terceiro ano. O intuito dela é muito mais dar assim, uma amplitude sobre a ciência histórica, da ciência história e principalmente sobre o período histórico que a gente está analisando, para poder superar ideias assim mais simplistas sobre o período e sobre a proclamação da República, principalmente ideias onde exaltam o novo e o velho, como se a República fosse o novo e que tudo depois que da proclamação iria virar as mil maravilhas, tudo ia dar certo, e como ele estava dando tudo errado na monarquia, que a monarquia representaria algo velho. Não vamos estar aqui fazendo juízo de valor. A nossa intenção é passar esse conteúdo de uma forma mais leve, que a galera possa entender fatores internos e externos que proporcionaram, esse processo e essa ruptura, a ruptura e as continuidades, que posteriormente teriam, principalmente internamente, principalmente no interior, das instituições, enfim. Não vai dar para abordar tudo isso. Obviamente eu vou deixar nas referências, na descrição do vídeo, as referências bibliográficas no quais eu utilizei, no quais eu assim pesquisei para poder estar interagindo aqui. Talvez me falte um pouco citar referências, citar frases, mas enfim, a gente vai levando, tentando enfatizar essa ideia de que a história e de que a ciência histórica e as ciências humanas ela é complexa, mas ela pode ser entendida de uma forma mais clara e não tão simples, que esse simplismo, essa simplicidade muito grande pode também causar alguns desníveis ali, e os alunos podem até mesmo ficar desinteressados da aula de história exatamente por parecer tão simples. Então vamos lá. Vou começar falando das circunstâncias, da proclamação da República, as circunstâncias que são muitas vezes citadas. A gente não vai sair, obviamente, do clichê, como eu falei. Essa aula é referente para alunos do segundo e terceiro ano, principalmente a garotada que vai fazer o Enem, que vai fazer uma prova de vestibular. Eu espero estar contribuindo. Vamos lá. A crise da monarquia, que se inicia, como eu disse, na segunda metade do século XIX, com ênfase para a Guerra do Paraguai e para os processos de fim da escravidão que estavam se desenvolvendo e que se desenvolve com mais ênfase na segunda metade do século XIX, dos 800, com a ampla com a amplitude das alforrias, a ampliação, com os negros conseguindo a liberdade com mais facilidade pelas alforrias,
e ainda chega a Guerra do Paraguai. Então, negros livres e escravos acabam sendo recrutados para o exército brasileiro e na volta, né, fica um dilema se eles se eles voltariam para o cativeiro ou se eles seriam livres. Enfim, toda essa complexidade dessa questão social vale a pena ser ressaltada, né, para poder entender a complexidade do processo de proclamação da República que estava se desenvolvendo, que não se desenvolveu no dia 15 de novembro, que vinha se desenvolvendo antes. Tem toda uma questão também econômica, que é amplamente debatido, a questão econômica da segunda metade do século XIX, como, por exemplo, o processo de industrialização e outros tipos de serviços que o Brasil poderia estar se atribuindo, e também a questão das elites econômicas. O embate das elites e das instituições da monarquia e com as instituições que pensavam, né, as instituições econômicas que pensavam a industrialização, esse embate já existia, muito pela mão de obra, a mão de obra escrava e a mão de obra livre. Enfim, tem toda uma pressão que vem de fora. Então, já entra uma questão externa, que é o mercado. Enfim, são pensamentos e são estudos um pouco mais elaborados, que aí a gente teria que ter um tempinho maior para estar debatendo. Então, esse é o segundo ponto, essa questão econômica. E a questão urbana, como eu mencionei, muito pelo crescimento urbano mesmo que o Brasil estava passando no século XIX. Então, há dentro desses interesses urbanos também uma ideia de república, de representação social, de representação política. E dentro disso, né, dentro dessa mentalidade de representação política, a gente pode citar, por que não, movimentos e manifestações, e revoltas e revoluções que estavam tendo em toda a América Latina, principalmente também, né, na América do Norte, com os Estados Unidos. Então, são fatores internos e externos que proporcionaram a proclamação da República. Então, já rompe com ideias assim pequenas de que poderiam ser interesses da igreja, interesses militares, interesses... são aquela tríadezinha que tem muito ainda se estuda dessa maneira sobre a proclamação da República, né? Aquela tríade igreja, questão militar e escravidão. Eu acho que é até um estudo de Oliveira Viana. Vocês não vão perceber, mas eu fiz um corte aqui, obviamente que vocês vão perceber, mas vamos seguindo. E é isso, eu estava falando sobre essa tríade, né? Essa base de ideias que foi muito difundida até hoje, ainda tem muita gente muitos professores, muitas aulas que enfatizam o fim da escravidão, né? A escravidão em si, né? A questão da igreja e a questão militar como os 3 pontos, que é um estudo do Oliveira Viana, como os 3 pontos principais para a proclamação da República. Mas a gente vai, né, a gente tendo assim novas análises que principalmente se desenvolve ali no final dos anos 30, enfim, até mesmo agora ideias mais contemporâneas dos anos 80, dos anos 90 a respeito da proclamação da República já vem desmistificando isso. A Emília Viotti faz um excelente trabalho já para desmistificar essa ideia, essa tríade de base, essa base para a proclamação da República. E a gente vai seguindo, né, para poder dialogar sobre essas questões, falando, por exemplo, do debate contemporâneo da época, que foi muito difundido e que fortaleceu, né, para processos mais, como eu já vinha dizendo, processos mais simplistas de análise, processos onde
a ideia só é referente a questões assim, entre bom e ruim, enfim, um juízo de valor. E os contemporâneos da época eles estavam divididos entre os conservadores, que exaltavam a monarquia, e a galera progressista, né, que era considerada progressista, que pregavam o fim da monarquia, o início de uma república com um ideal de representação, enfim. Então esse também é um debate assim que é um debate historiográfico, né? Que é uma análise que a historiografia buscou, que a historiografia fez e que também vale a pena de ser analisado. Porém, a gente vai seguindo para as transformações. Eu falei sobre estudos a partir da década de 30, né, de 1930, né, já do século XX, e não poderia deixar de citar o Caio Prado Júnior, que meio que dá os primeiros passos para que haja essas análises mais críticas referentes aos processos que existiram, aos processos, né, que antecederam a proclamação da República, enfatizando desde a questão, né, militar, desde a questão da abolição da escravidão, passando também por questões internas das instituições nacionais e dos interesses econômicos das elites, como, por exemplo, o firmamento das elites rurais com a monarquia, mas que passa por uma crise depois que a monarquia começa a flexibilizar, né, a questão da escravidão. Então, esse desgaste da monarquia, ela se desenvolve também dentro das instituições que ela tinha um certo controle e que ela desenvolvia. A própria escravidão, a própria relação com os fazendeiros, os grandes latifundiários, ruralistas, né? E também essa relação dentro da burguesia urbana, que vai se desgastando, como eu disse, por causa de processos, por causa de questões externas, como pensamentos políticos, ideais, né, de representatividade, de liberdade, que já estava se desenvolvendo, como nos Estados Unidos e como na Europa, e todos esses pontos vão ser cruciais. Essa é a ênfase dessa aula, de ressaltar esses pontos cruciais para a queda da monarquia. Superar, né, como eu já estou falando desde o início aqui, superar as visões simplistas no sentido de que o processo histórico ele não é feito da noite para o dia, que ele precisa de todo caminhar, enfim, que ele precisa de processos anteriores para que haja, né, para que chegue a esse processo final que foi a proclamação da República. Então, a proclamação da República não representou apenas um ato constitucional, fim, a queda, uma ruptura. Ela representava também toda uma relação interna, relação externa, questões de mentalidade, questões sociais, econômicas, questões urbanas, questões rurais. Então, essa complexidade ajuda, eu acho, assim, pelo menos para passar para os alunos, ajuda eles a entender que a ciência histórica, a ciência história, né, a ciência da história, ela é rica e ela pode abranger não só fatos, mas também questões, debates sobre as sociedades e a forma como a sociedade se relaciona interna e externamente, questões de mentalidade, enfim, esse é o ponto assim que eu estou enfatizando nessa aula, que eu espero que contribui para os alunos terem muito mais visão crítica sobre os processos históricos, não somente da proclamação da República, como de outros processos históricos, principalmente no Brasil, e para que isso enriqueça na hora de fazer, por exemplo, um vestibular e na hora de refletir sobre a questão dentro do vestibular, porque quase sempre os vestibulares cobram questões amplas.
as questões de história são bastante amplas, principalmente voltado ao Brasil, quando se fala do Brasil no período imperial, né? E tem todo esse embate das relações das instituições, da relação da escravidão, da relação do poder rural, do poder urbano. Então, esses são os pontos assim principais dessa aula. Eu espero que seja assim de bom grado para quem esteja assistindo. Eu gostaria de ressaltar que sou péssimo nessa parte tecnológica para fazer vídeo e para organizar. Está sendo uma correria enorme final do ano, então é bem complicado. Porém, eu estou tentando fazer assim da melhor forma possível. Vou deixar também e-mail, qualquer tipo de contato, para que se alguém se interesse, queira perguntar algumas coisas que fiquem mais claras, né? Porque realmente, em um tempo curto, é difícil você deixar todos os conteúdos claros, principalmente voltado, né, aos pontos que eu citei lá no início, tipo Lei do Ventre Livre, a Guerra do Paraguai, a crise institucional da monarquia, as transformações econômicas que vinham se desenvolvendo com o processo de industrialização. Enfim, todos esses processos parecem soltos, mas na verdade eles se constroem ali, eles se juntam, né? E acabam culminando com o processo de proclamação da República. Essa é a ideia. Agradecer aos professores, também aqui do CEP 274, de São Sebastião do Alto, também a galera toda do CEDERJ, Polo de Cantagalo, a galera da Unirio. E é isso. Valeu, pessoal!